Caminhos da Sustentabilidade, aqui no Sistema Sagres. E no caminho da sustentabilidade, estamos abordando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS número 12, da Organização das Nações Unidas, que tem como tema consumo e produção sustentáveis. Hoje, então, o nosso bate-papo com o especialista em economia, professor Luiz Carlos Ongarato, é para falar sobre o papel da ciência para a construção de um mundo mais sustentável. Professor Ongarato, boa tarde, bem-vindo de novo aqui ao Tom Maior. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui na Sagres. É um prazer estar mais essa segunda-feira aqui para a gente falar de um tema que acho que é o fundamental, né? Quando a gente fala aí de ciência e caminhos da sustentabilidade, a gente está falando aí de uma proposição, né? Uma forma muito propositiva ali de se pensar uma nova economia. Pois é, professor, durante muito tempo, né, a visão que o mundo tinha, né, que as pessoas tinham, era que os interesses econômicos e os interesses ambientais, eles eram conflitantes, né, mas a ciência, a pesquisa, né, está cada vez mais mostrando que é totalmente desnecessária nessa posição de desenvolvimento versus preservação ambiental. Isso já é uma visão mais antiga, né, professor? É isso mesmo. Olha, se você não tivesse feito essa pergunta, assim, eu nem sabia que faria essa pergunta hoje, mas assim, olha, eu acho que essa que é a essência, né, daquilo que a gente está comentando. Por quê? Tradicionalmente falando, né, quando a gente pensa na ciência da economia, a economia tradicional, desde a Revolução Industrial, principalmente aqui na sociedade moderna, ela nunca pensou na sustentabilidade. Por quê? Porque esse não era um tema relevante para aquele momento lá, 100, 150 anos atrás. Não se tinha noção, não se tinha um avanço científico para entender que nós teríamos um impacto ambiental, um impacto social causado aí por aquele desenvolvimento econômico, aquele crescimento econômico, sem pensar nesses impactos que você mesmo citou. Então, quando a gente fala assim, poxa, aqui na Sagres a gente está falando sobre caminho da sustentabilidade, economia, eu acho que isso aí não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa assim que, como nós fôssemos extraterrestres, né? E, na verdade, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está falando de criar um caminho que fale sobre ciências, as ciências básicas, desde a biologia, química, matemática, né? A parte de linguagens, a parte também das ciências sociais e das engenharias, porque a partir daí a gente cria, né, novos pilares para uma nova economia baseada em quê? Em sustentabilidade, porque sem ela a gente não consegue ter mais uma visão de futuro. Professor, e como que o mundo, né, como que a gente está implementando esse caminho mais sustentável, né? Quais são as soluções ali, juntamente com a tecnologia, né, que estão sendo criadas para a gente conseguir vencer esse desafio que temos pela frente? Bom, quando a gente fala de criação de qualquer coisa, a gente precisa da ciência, né? Porque a ciência ela vai nos dar um diagnóstico primeiro de como estamos, onde estamos, né, hoje e qual foi o reflexo ali das nossas ações no passado. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de aquecimento global, a gente sabe que se continuarmos nesse ritmo, em poucos anos a gente vai ter o derretimento total das calotas polares e com isso a gente muda completamente a vida na Terra, na existência humana na Terra como a gente conhece. Então, qual que é o papel da ciência? O papel da ciência é propor caminhos. Por exemplo, né? Qual que seria o caminho? A gente tem um problema hoje, o problema de emissões de gases, né, gases poluentes no geral, né, em todas as atividades. E a ciência nos diz, olha, se continuar depositando tantas toneladas, né, por mês, por dia, por hora na atmosfera, vai acontecer isso. Então a gente tem que ter o quê? Por exemplo, uma nova forma de pensar a indústria, uma nova forma de consumir transporte público, principalmente porque a gente tem grandes desafios, né, você que nos ouve aqui na Sagres, de imaginar que daqui a 1 ou 2 décadas, 70% da população mundial vai estar vivendo nas cidades. E as cidades são um grande problema, a gente precisa de ter desafios, né? Por exemplo, o desafio de mobilidade, que envolve muita poluição, o desafio da logística, porque hoje a gente teve uma solução muito interessante durante a pandemia, que foi o aprimoramento da logística de entrega. Mas
qual que é o custo para o meio ambiente? Outra, né? A gente tem um desafio hoje muito grande de desenvolver o Brasil, de retomar o crescimento econômico mundial, né? Mas a gente tem um desafio. Qual que é o desafio hoje? É falar sobre distribuição de renda, igualdade de oportunidades, né? Dar liberdade às pessoas empreenderem, né? Dar autonomia às pessoas desenvolverem ali as suas trajetórias, as suas carreiras, os seus caminhos. Então, quando a gente fala em episódios anteriores de entender o impacto dessas grandes transnacionais, né, nesse crescimento econômico, a gente está falando justamente de ter uma nova economia que não somente a população como um todo, nós, né, pagamos o preço pela falta de sustentabilidade das empresas. Então, a ciência ela vem o quê? Pensando quais formas de poluir menos, como é que eu posso reciclar, como é que eu posso reusar. Um exemplo, né, muito comum tem sido o aproveitamento do lixo, né, seja para a produção de energia, seja para a produção de materiais até mesmo industriais, que são recicláveis ou são compostáveis, né, que ficam biodisponíveis aí depois de contato com a natureza. Professor, e a ciência ela deve fazer parcerias com outros setores da sociedade, como a indústria, né, e o comércio? Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre qual que é a importância disso e como isso deve ser feito. Bom, a ciência ela vai criar diretrizes, né, ela vai criar tecnologia. Um exemplo, né, que a gente tinha uma demanda, por exemplo, de se comunicar. E até então não existia grandes formas de comunicação antes do telefone e smartphone, né? Por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma transmissão aqui ao vivo utilizando smartphones, né? Comunicando aí com o mundo inteiro. Então, conforme são as nossas demandas, né, da sociedade, a ciência ela responde ou ela propõe caminhos, né, para responder ao quê? Às nossas necessidades mais imediatas, necessidades de consumo, às nossas necessidades de sustentabilidade. Então, a ciência ela vem o quê? Criar novas tecnologias para que o mundo seja mais sustentável. Então, quando eu falo de uma parceria, por exemplo, de universidades, de pesquisadores com a indústria, com o comércio, eu estou falando de criar produtos que gerem menos impacto, eu estou falando de criar materiais, estou falando de criar novas formas produtivas que gerem menos impacto. Ou eu estou falando também de, dado que existe um impacto ambiental, como é que eu faço para minimizar? Um exemplo muito interessante foi que recentemente foi desenvolvido uma espécie de filtro associado a uma esponja que é amplamente utilizado em plataformas de petróleo, né? Porque quando há perfuração, por exemplo, de poços de petróleo, sai, né, muito petróleo ali, milhares de litros, né, milhões de litros, eles são jogados no mar e isso é altamente poluente. Então, é necessário que faça essa captação, né, e automaticamente o destino correto desse petróleo. Então, a ciência, ela, o quê? Ela busca minimizar esses impactos em toda a cadeia. Então, é pensar que posso ganhar dinheiro, sim, posso ser mais econômico, mais eficiente, propondo questões sustentáveis. Professor, e olhando aqui para a nossa realidade no Brasil, como que está o investimento na ciência, né? Já que a gente está vendo aí que o desenvolvimento de qualquer país está ligado também diretamente às questões de aplicação, né? Na pesquisa, na inovação. Como que está aqui no Brasil o investimento na ciência? Infelizmente, o nosso investimento em ciência ele é muito baixo, né? Principalmente por quê? Porque a gente não tem um incentivo à pesquisa, né? E uma pesquisa aplicada à realidade econômica. A gente tem alguns núcleos de pesquisa, grupos de pesquisa dentro das universidades, mas essa sinergia com as empresas privadas no nosso país, ela ainda está engatinhando. São poucos programas, por exemplo, de mestrado, de doutorado, que funcionam dentro de empresas. Isso é uma prática muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, as empresas mais tecnológicas do nosso país, elas não são brasileiras. Isso pode gerar um impacto, e gera, né,
automaticamente um impacto muito grande dentro da nossa economia. Por quê? Quando eu passo somente a consumir tecnologia estrangeira, eu recebo apenas empresas estrangeiras, eu tenho um problema da remissão de lucro, né? Remeter lucro às matrizes, né? Dessas empresas que ficam fora. Eu gero um problema macroeconômico também. Então, quando a gente fala em investir em educação, investir em ciência, a gente está falando em investir para produzir empregos no Brasil, produzir capital e produzir dinheiro e crescimento econômico. E, automaticamente, se a ciência que a gente produz ela é uma ciência que é voltada para a sustentabilidade, eu também contribuo para desenvolver uma economia mais sustentável. Então, quando a gente fala de economia e sustentabilidade e ciência, investimento em educação, investimento em ciência, eu não estou falando apenas um discurso, por exemplo, vamos deixar lá a floresta amazônica intocada, aquilo é preservação pela preservação. Não é isso. É um problema real que o Brasil ele vai ficar cada vez mais pobre, ter menos empresas inovadoras, vai gerar menos emprego de qualidade e a gente vai ter, como a gente já está observando, o empobrecimento da população, porque simplesmente a gente só tem empregos de baixa renda, a gente não tem empregos de alta tecnologia que pagam mais. Professor, nos últimos anos, um movimento vem chamando a atenção que é a respeito de investir na ciência, nessa colocação de é importante investir na ciência. Esse movimento ganhou força principalmente depois de cortes, né, em universidades federais. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de trazer esse assunto a público, né, da importância da ciência para o mundo mais sustentável. Bom, a ciência para o mundo mais sustentável, ela vai produzir o quê? Quando a gente produz conhecimento novo, inovador, a gente está falando de um efeito muito prático, por exemplo, de patentes. Né? Quando a gente fala de patentes de produtos inovadores, ou patentes de projetos, ou de fábricas, ou de novas ideias, que elas possam ser exploradas mundo afora, a gente está falando também de um Brasil mais competitivo. A gente está falando de um Brasil mais bem preparado para o século XXI. A gente está vendo que, com o passar do tempo, a gente está empobrecendo e novas ideias, novos projetos, novas tecnologias não estão sendo criadas no Brasil. A gente está cada vez mais o quê? Dependente de tecnologia estrangeira. E quando a gente fala, né, de depender de capital estrangeiro, tecnologia estrangeira, a gente está abrindo mão da nossa autonomia enquanto Brasil para desenvolver a nossa própria forma de construir a nossa própria economia, seja ela mais sustentável, seja ela mais geradora de emprego e renda. Né? Então, toda vez que eu fico dependente de capital externo, eu fico altamente dependente daquilo que outros países pensam para o mundo. E aí, se aquilo serve para a gente, seria ótimo. Mas a gente observa que cada vez menos investimentos externos no Brasil, produtivos em ciência e tecnologia, acaba que a gente vira um grande mercado consumidor e apenas servimos aí para emitir lucros, né? Gerar lucros para as empresas do exterior. E sobrando muito pouco aqui, a gente sobra muito impacto ambiental e ganha pouco lucro com a atividade econômica como ela está sendo desenhada hoje. O professor já citou aí alguns exemplos, mas queria que o senhor falasse um pouco mais, né, de que maneira a ciência aí já tem contribuído para encontrar soluções para esses desafios nesse novo modelo de economia. Bom, por exemplo, eu estava falando sobre materiais. Um caso muito interessante foi que algumas pesquisadoras, né, de um colégio aqui no Brasil desenvolveram um plástico a partir de fibra de manga. Fibra do caroço de manga, fibra de manga, que é um desperdício ali, né? Aquilo não é utilizado para nada, é colocado na natureza ali para ser compostado e, enfim, ele vai se decompondo. E a partir daí é feito o quê? Um novo bioplástico. Então, quando a gente fala de produção de novos polímeros, novos materiais que vão dar suporte à indústria, a gente está falando que uma iniciativa como essa, de criar um plástico a partir de caroço de manga, você tem uma tecnologia que pode substituir todas as sacolas plásticas, por exemplo, que a gente utiliza no nosso dia a dia para ir no mercado. Né? Porque você pega a sacola, né? A gente não tem aquela cultura ali de levar a própria sacola.
Quando a gente fala, por exemplo, de filtros de ar, a gente fala de captação de carbono, né? A gente fala, por exemplo, uma coisa super tradicional do Brasil, energia limpa, através do etanol. Por exemplo, o etanol é um combustível que ele é mais eficiente e mais limpo que a gasolina, por exemplo. Então, a ciência está muito atrelada com isso, atrelada até mesmo em desenvolver novos produtos para substituir aqueles que a gente utiliza, sem fazer uma grande mudança nas nossas rotinas. Professor, os problemas envolvendo o meio ambiente é uma questão global, né, de natureza global. Por isso, demanda um esforço internacional. Às vezes a gente acaba, a palavra certa não seria desvalorizando, mas acaba desacreditando um pouco da força de países, da ciência de países em desenvolvimento. Eu queria que você falasse um pouco para a gente qual que é a importância da força da ciência desses países que ainda estão em desenvolvimento para ajudar a construir um mundo mais sustentável. Bom, quando a gente fala, né, nessa capitalização, vamos colocar assim, da ciência, principalmente, né, no nosso mundo aqui, Estados Unidos e Europa, a gente vê uma ciência voltada para os problemas que existem lá nessas regiões, né, América do Norte e Europa. Quando a gente deixa de lado a pesquisa científica que é produzida, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, na América Latina como um todo, a pesquisa que pode ser desenvolvida, por exemplo, na África, né, ou no Sudeste Asiático, que são regiões que a população são a países muito mais pobres, a gente deixa de responder aos problemas e demandas dessas realidades. Então, toda vez que a gente compra uma tecnologia que é estrangeira, que vem de lá, sei lá, seja do Japão, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, essa tecnologia ela vem servir aos interesses daquela população, né? Então a gente acaba o quê? Que compra uma tecnologia que não é adequada à nossa realidade, como foi a questão, por exemplo, que a gente debateu há anos atrás sobre a transmissão digital no Brasil. A gente também teve uma questão, por exemplo, mais recentemente, que era a questão do 5G. Né? Por que o Brasil ele não desenvolve isso? E a principal questão, né, que aí é contemporânea, aí é da pandemia, que é, por exemplo, por que o Brasil não desenvolveu a própria vacina enquanto, por exemplo, outros laboratórios internacionais estavam desenvolvendo? A gente poderia ter virado uma plataforma de produção e de exportação de vacinas para o mundo todo. E simplesmente a gente perde a oportunidade porque a ciência no Brasil e na América Latina como um todo, ela não tem investimentos massivos. A gente prefere financiar laboratórios e empresas do exterior do que criar conhecimento, criar ciência e promover aquilo que a gente cria dentro das nossas universidades. Finalizar, né, aqui o nosso bate-papo, a gente pode garantir que através da ciência, nós, seres humanos, somos capazes sim, né, de conduzir esse crescimento econômico, de atender essa demanda crescente, né, que o mundo tem por comida, por água, por energia e ainda assim fazer, né, progresso na preservação ambiental, né, professora? A ciência, ela garante isso. É isso mesmo. A ciência vai ser o que vai determinar o norte ali da nossa nova economia. Professor, muito obrigada pela participação, pela conversa, bate-papo aqui com a gente. Até na semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Conversamos aqui no Tom Maior com o professor Luiz Carlos Ongarato, especialista em economia, nesse que foi mais um episódio da nossa série Caminhos da Sustentabilidade. Caminhos da Sustentabilidade.